Olá, boa noite a todos. Sou Paulo Bueno, gestor da Santa Fé. Estamos aqui nessa sexta-feira, dia 12 de maio, para falar um pouquinho sobre a semana. Uma semana que teve bastante coisa. A gente teve PCA aqui no Brasil, tivemos PPI e CPI nos Estados Unidos. Estou aqui com o Gabriel, que vai falar sobre o agro também. Como eu falei, os índices de inflação americanos saíram melhores essa semana, tanto o CPI como o PPI. Então, a inflação está vindo em linha, já em linha do que a gente falou na semana passada. A inflação deixa de ser um ponto tão preocupante, agora a gente foca mais numa eventual recessão que a gente vai ter aí pela frente. Isso para os Estados Unidos. Aqui para o Brasil a gente teve o IPCA hoje, que veio um pouquinho pior. Mas também o mercado está mais animado e a curva de juros continua caindo. Isso está impactando também na Bolsa, que teve um comportamento bastante interessante durante essa semana. O arcabouço fiscal também está andando, parece que vai ser encaminhado a semana que vem. Acredito que ele vai sair melhor do que ele entrou no Congresso, e isso também ajudou a motivar um pouquinho aqui o mercado de ações e tanto o mercado de câmbio também. Commodities, eu vou passar para o Gabriel. Acho que comenta aí, Gabriel, o que você achou do mercado de commodities essa semana? O mercado de commodities ele vem realizando há bastante tempo já, né? Então todas as commodities, desde grãos até petróleo e o próprio minério de ferro, tem uma trajetória de queda. Isso tem sido muito colocado aí por conta de uma possível recessão global, né? Então você tem uma desaceleração, naturalmente as commodities, que são a base da economia, tendem a se realizar. Do lado dos grãos, a gente tem visto um movimento forte em soja, milho e até mesmo no próprio algodão. Muito em linha também com a previsão de ter um El Niño, né? Então a probabilidade de se ter um El Niño agora na safra norte-americana que se inicia aqui nesse verão é de mais de 90%, né? Então, de acordo com as últimas estatísticas. E com isso aí a gente está estimando que a safra deve ser cheia lá e deve levar aí a uma maior realização nos grãos, o que atrapalha um pouco as empresas produtoras rurais aqui no Brasil. Os prêmios também estão esticados, né? Os prêmios estão esticados, a gente vê até prêmios aí da soja brasileira, a soja negociada aqui no Brasil estão praticamente todos negativos aí em patamares bem baixos. Né? Só complicou um pouquinho para o produtor rural. Semana de EWZ em recuperação, a gente está testando agora parte de cima do trading range, né, como eu tenho falado aqui toda semana. Então, quem sabe a gente vai escapar dessa vez, né? Vamos torcer para que isso aconteça. Teve fluxo, semana de fluxo, algum fluxo de estrangeiro. Enfim, mais positivo, em linha com o que aconteceu também lá fora, que foi uma semana mais de consolidação. Acho que lá fora, depois desses números de PPI e CPI, o mercado se consolidou e esses VIX distantes, a gente sabe como isso fica, eu me preocupo um pouco, é capaz que a gente veja um pouco de volatilidade na frente, isso falando lá nos Estados Unidos. Com relação ao DXY, dólar aqui no Brasil, me chamou a atenção, semana passada eu falei que eu achava que o DXY partia com uma correção, a gente está aí em plena correção, acho que a gente tem um pouquinho mais de espaço para subir, para perto de 104, e isso vai fazer com que o câmbio aqui melhore um pouco também. Né? Então, olhando o câmbio Brasil, que está bem pressionado, é 4,92 o real, se valorizando em relação ao dólar essa semana bastante, mas eu acho que a gente vai ver um movimento de recuperação também puxado pelo DXY no real brasileiro aqui. Então esse é o cenário. Falando um pouquinho dos fundos agora, uma semana positiva, o Aquário subindo 1,43, os Corpos 3,14, praticamente em linha com a Bolsa, uma semana difícil, que o Petrobras subiu bastante depois da publicação do balanço do anúncio do dividendo. E lá fora, Nasdaq Tecnologia sendo destaque também, subindo 0,4, e o S&P e o Dow mais fracos. Né? E o nosso AgroRed subindo 0,46, né, Gabriel? O AgroRed essa semana ele foi puxado aí pela alta de São Martinho, né, que a gente comentou aqui, as usinas estão aí sendo bastante favorecidas pelo preço do açúcar, mas ao mesmo tempo aí tivemos alguns balanços não tão bons, né? Então o Armac surpreendeu negativamente o mercado, veio com uma performance bem ruim. E também a própria SLC tem sofrido aí com o movimento das commodities, o que atrapalha aqui um pouco o AgroRed, né? O setor agro tem sofrido um pouquinho nessas últimas semanas, mas a gente segue bastante confiante. É um dos setores que a gente mais confia aqui na Santa Fé. Então é isso, gente. Aqui agora falando dos nossos destaques positivos da semana, do Aquários e do Scorpios, né? O BTG foi um grande destaque da semana, posição grande nossa e foi muito bem. O banco soltou o resultado e veio espetacular. Marco Polo, posição boa nossa, recente, tem performado bastante bem também, entregou um bom resultado já faz algum tempo e está indo bem. E a Anima aparecendo aqui como destaque essa semana em recuperação. A empresa vai soltar seu balanço na segunda-feira e o setor de educação como um todo melhorou. Então a Anima
que é a nossa ação no setor de educação, foi destaque aqui positivo na carteira essa semana. Do lado negativo, como o Gabriel falou, commodities, né? Então a gente vê aqui Gerdau, a gente vê Petrorecôncavo, petróleo, aço e Vale, minério. Eu acho que foi isso, gente. Semana que vem a gente vai voltar aí com mais informações, falando o que aconteceu durante a semana. Um abraço a todos. Um abraço a todos.